Vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos, com base nos estudos que o Chico fazia em 1959 com o seu grupo lá em Minas Gerais, onde ao final de cada reunião de estudo, Emmanuel deixava uma mensagem a respeito da questão estudada, ok? Hoje nós vamos ver duas questões, a 264 e a 266, que se encontra ainda na segunda parte do Livro dos Espíritos, ou o livro 2, e cuja parte se denomina Vida Espírita, ainda sobre a escolha das provas, ok? A questão 264 que Kardec propõe é o seguinte: o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? A resposta: ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação segundo a natureza de suas faltas, e o faz avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-las com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer, e pelas mais más paixões que desenvolve. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Ou seja, quando estamos no plano espiritual, nós escolhemos as nossas provas de acordo com as nossas necessidades evolutivas, tá? Conforme aqui explicado pela espiritualidade maior. E a esse respeito, para a gente entender um pouco melhor e ampliar as nossas reflexões sobre as nossas escolhas de provas, né? Emmanuel deixa aqui uma lição que se denomina herança, que foi dada na reunião pública do dia 13 de março de 1959. Então ele faz uma referência a diversas situações nossas enquanto que encarnados e que, quando estamos na pátria espiritual, nós faremos as escolhas necessárias para corrigir certos desvios de caminhos. Emmanuel começa assim: o exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergônteas floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje. Tens o que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Sabemos, né, pelo provérbio popular entre nós, quem semeia vento colhe tempestade, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nos pais irascíveis e intolerantes, recebes os parceiros de outras eras com os quais te acumpliciaste na delinquência, a fim de que lhes reconduzas o passo à quitação perante a lei. Veja que, ao escolhermos nascer num lar cujos pais são intolerantes, né, e reclamamos muito, principalmente nos nossos princípios de adolescência, com os pais intolerantes, é porque no passado nós tivemos desvio de caminho com eles e agora nós temos que retornar ao caminho da senda do Evangelho. Na esposa impertinente e enferma, surpreendes a mulher que viciaste à distância de obrigações veneráveis para que, à custa de abnegação e carinho, lhe restaures no espírito a dignidade do próprio ser. Quando nós desviamos pessoas do caminho da retidão, nós mesmos solicitamos estas encarnações para podermos resgatar esses desvios. Então não adianta agora, enquanto encarnados na companhia de tais pessoas, né, ficarmos reclamando, pois que a escolha foi nossa mesma. No companheiro insensato e infiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviastes de deveres santificantes, de modo a lhe despertares na consciência o preço de sofrimento e renúncia às verdadeiras noções de honra e de lealdade. Tanto vale para o espírito
de tendência feminina como de tendência masculina, quando nós nos enveredamos por caminhos tortuosos, é preciso que, em determinada existência e por escolha nossa, nós voltemos à retidão do caminho. Nos filhos ingratos encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atiraste ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te em sacrifício incessante a escada do reajuste. Nós temos que resgatar incessantemente todos os desvios que provocamos. Nos empeços da vida social, dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir no santuário das próprias forças o respeito preciso para com a tarefa dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicaste, esquecido de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior e que sempre devolveremos em épocas previstas. Herdamos, assim, de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Muitas vezes aqui na Terra, encarnado, nós esquecemos de que nós não somos proprietários de nada. Tudo nos é dado por empréstimo. E como são bens de Deus, não são bens que pertencem a nós, nós devemos tratá-los com respeito e dignidade. E quando assim, quando a gente não faz dessa forma, nós somos compelidos pelas leis universais a fazer com que as coisas sejam reconstituídas. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia de que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência, sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que enfim recebas, por vera propriedade, os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos, que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. Ou seja, nós somos de fato os responsáveis pelas nossas próprias infelicidades ou, se tivermos outra forma de nos colocarmos na existência, responsáveis pela nossa própria glória. Isso posto, nós vamos ainda, dentro do assunto da escolha das provas, ler a questão 266, na qual Kardec pergunta o seguinte: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Esta parece que enquanto encarnados, a nossa ideia. Vou escolher coisas fáceis para vivenciar. A resposta diz assim: para vós, sim. Para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Temos estudado, visto e falado em nossos vídeos, a respeito de que, enquanto encarnados, o espírito tem as suas limitações pertinentes ao estado de espírito encarnado, para que ele desenvolva em si mesmo as qualidades, o caráter, a eliminação dos defeitos, dos vícios, por força própria, sempre, evidentemente, com o auxílio do alto. Mas é de nossa responsabilidade que nós tenhamos essa postura de termos a nossa evolução sobre as nossas próprias mãos, sobre a nossa própria condução. Então, enquanto encarnados, nós não temos toda aquela liberdade de ideia, de pensamento que temos quando desencarnados. Haroldo Dutra Dias, no seu livro O Despertar,
que estamos fazendo uma série tão somente de leitura em paralelo a estas obras, a estes vídeos, ele diz aqui no introito do capítulo 2, Justiça Divina, ele diz o seguinte: estar encarnado é experimentar a suprema fragilidade, porque nós estamos aqui com o esquecimento de quem nós somos, do que nós fizemos, na companhia de pessoas que nós não sabemos que mal nós infligimos a elas, ou não, ou bem que nós infligimos, ou deles para conosco, né? Então nós estamos numa certa fragilidade, onde da nossa própria condição iremos caminhar para a evolução ou estancarmos nos limites das nossas próprias imperfeições, ok? Então, relendo aqui a resposta diante da pergunta se o espírito não escolhe provas menos penosas, para vós sim, parece que o espírito escolha provas menos penosas, mas para o espírito não. Quando ele se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. E aqui vai um arrazoado de Allan Kardec no desenvolvimento, melhor dizendo, desta questão. O homem sobre a terra é colocado sob a influência das ideias carnais. Não vê em suas provas senão o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Essa é a nossa ideia enquanto espíritos encarnados. Na vida espiritual, contudo, ele compara estes prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros, o espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. O que quer ver o seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido, não escolhe um caminho florido. Sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se bem-sucedido. Ou seja, quando na matéria nós ainda desfrutamos desta fragilidade imposta pela própria encarnação, e nós achamos que aqui o que nós sofremos é de tremenda dor e que nós não suportamos ou não suportaríamos. Por isso que muitos espíritos têm a sua existência às vezes perdida, uma encarnação totalmente perdida. Porque quando no estado do espírito ele imaginava poder tomar este remédio, entre aspas, amargo, para melhor poder estar na felicidade plena do espírito, que é o lado real da vida. Mas Kardec continua. A doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinária se considerar que os espíritos desprendidos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente das nossas. Eles entreveem o fim bem mais sério para eles que os prazeres fugidios do mundo, né? No lado de lá, a gente tem uma visão mais ampla das nossas necessidades evolutivas. Depois de cada existência, avaliam o passo que deram e compreendem o que lhes falta ainda em pureza para alcançar aquele fim. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as provas que lhes permitam chegar mais prontamente. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não dar preferência a uma existência mais suave. Essa vida isenta de amargura não pode gozá-la em seu estado de imperfeição. Ele entrevê e é para alcançá-la que procura se melhorar. Tá? Então esta é a nossa postura mental, espiritual, quando do lado dos espíritos desencarnados,
no lado da vida real, que temos esta visão de melhoria mais rápida para a nossa própria felicidade. E Kardec continua exemplificando. O militar que sofre por uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou da sua fortuna, não se submete a provas voluntárias que devem lhes proporcionar honra e proveito, se forem bem-sucedidos. Aqui o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. Todos os concursos não são também provas voluntárias às quais os homens se submetem para se elevarem na carreira que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando por uma série de posições inferiores que são outras tantas provas? A vida humana é uma cópia da vida espiritual, onde encontramos em ponto pequeno todas as mesmas peripécias. Se, pois, nesta vida escolhemos as provas mais rudes para alcançarmos um objetivo mais elevado, porque o espírito que vê mais longe que o corpo e para a qual a vida do corpo não é mais que um incidente fugidio, não escolheria uma existência penosa e laboriosa se ela deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que se o homem tem a escolha de sua existência, pediriam para ser príncipes ou milionários, são como míopes que só veem o que tocam, ou como crianças gulosas, às quais, quando perguntamos a profissão que preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros, né? Visto aqui já na questão anterior, né, quando os espíritos dizem, né, que muitas das vezes nós pedimos, de fato, a prova da riqueza, porque é uma das mais difíceis de se enfrentar pela facilidade que ela permite com que nosso caráter se desenvolva ou não, né? Então aqui as explicações de Kardec, bastante racionais, nos fazem ver que do plano espiritual nós temos essa postura mais inteligente. Assim é, continuando Kardec, o viajante que no fundo do vale obscurecido pelo nevoeiro não vê a extensão, nem os pontos extremos do seu caminho. Mas chegado ao cume da montanha, divisa ele o caminho que percorreu e o que resta a percorrer. Vê o seu fim e os obstáculos que tem ainda a transpor. E pode, então planejar com segurança os meios de atingir. Quando nós estamos aqui no Vale das Sombras, encarnados, nós não temos uma visão completa das nossas existências. E como Kardec associa aqui, nós estamos no cume de uma montanha onde vislumbramos toda a parte da vida encarnada que nós temos que enfrentar, a nossa visão espiritual é muito mais ampla. O espírito encarnado está como o viajor na base da montanha. Desembaraçado dos laços físicos, ele domina o cenário como aquele que está no cume da montanha. Para o viajante, o objetivo é o repouso depois da fadiga. Para o espírito, porém, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Por isso que muitos relatos mediúnicos nos trazem de espíritos que faliram em suas experiências terrestres, né? Pois eles, enquanto espíritos, ao escolherem as provas difíceis, né, vislumbravam um avanço evolutivo mais amplo, e quando aqui chegaram e não conseguiram, pelas suas fraquezas, pelas suas imperfeições, não conseguiram enfrentar estas provas que eles colocaram em seu caminho, faz com que no retorno à vida espiritual eles se lamentem profundamente. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem sua escolha. Não temos um exemplo deste fato na vida espiritual, na vida corporal? Não buscamos frequentemente durante os anos a carreira sobre a qual fixamos livremente a nossa escolha?
porque a cremos a mais apropriada para os objetivos de nosso caminho? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte? E assim é na vida espiritual para a vida encarnada. Ora, que são as diferenças de existências corporais para o espírito senão fases, períodos e dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, sua vida normal, uma vez que a vida corpórea não é mais do que transitória e passageira. Então aqui Kardec nos dá a ideia do porquê, né, que quando espíritos não escolhemos as provas menos penosas, escolhemos aquelas que nos serão possíveis de crescermos, de evoluirmos para um estado de felicidade mais pura. A esse respeito da questão 266, respondida pelos espíritos superiores e desenvolvida na razão de Allan Kardec, Emmanuel traz também uma mensagem que se denomina em plena prova, né? Que é quando nós estamos aqui já encarnados, enfrentando as nossas provações. Prova é sempre bom lembrarmos, né, que nada mais é do que a nossa comprovação perante a nós mesmos da nossa possibilidade de adquirirmos conhecimentos e saberes mais avançados, mais evoluídos na nossa existência espiritual. Não é diferente das provas que enfrentamos na nossa escola, seja no nível do primário, no nível secundário, no nível superior, onde, de acordo com o nosso desenvolvimento intelectual, a nossa inteligência se expandindo à medida que vamos adquirindo novos conhecimentos, para adquirir conhecimentos mais avançados de uma série para outra, de um ano para o outro, nós colocamos-nos em prova na escola para solidificarmos o nosso saber e estarmos preparados para conhecimentos mais avançados. Se assim não fosse, quando nós, em uma prova, não saberíamos ainda os elementos rudimentares das operações aritméticas, né? Como nós chegaríamos a adiantar os nossos conhecimentos em equações algébricas mais avançadas se não sabemos os princípios da adição, da divisão, da subtração, né? Então vejo que tanto na vida como na existência real nossa como espíritos, as provas elas têm a fundamentação básica de fazer com que nós solidifiquemos as conquistas já obtidas, os conhecimentos tidos, para que possamos avançar na aquisição de novos e maiores conhecimentos. Então, essa questão 266, estudada por Chico e seu grupo, foi feita na reunião do dia 26 de outubro de 1959, e Emmanuel traz essa mensagem em plena prova. Nos diz ele: aguardas a melhora que parece tardia, suspira em vão pelo amigo ideal, anseias inutilmente pela concórdia doméstica, clamas debalde pelo socorro em serviço. Todavia, mesmo nos transes mais duros, espera com paciência. Estamos em prova. Ontem devastamos lares alheios, hoje é preciso reconstituí-los. Ontem traçamos caminhos de lodo e a sombra aos pés dos outros, hoje é preciso purificá-los. Ontem retínhamos sem proveito a fortuna de todos, hoje é preciso devolvê-la em trabalho acrescida de juros. Ontem cultivamos aversões, hoje é preciso desfazê-las a preço de sacrifício. Ontem abraçamos o crime supondo preservar-nos e defendermos-nos. Hoje é preciso reparar e solver. Ontem cravamos no próximo o espinho do sofrimento. Hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. Veja que nos desmandos, nos descaminhos em nossas diversas existências anteriores,
muitas vezes ainda motivadas pela nossa própria ignorância, e principalmente a ignorância das leis de amor, do evangelho que Jesus nos trouxe, né? Nós fizemos tantas barbaridades e hoje nós estamos aqui na condição de resgatar todos esses débitos que acumulamos em nossa existência. Continua Emmanuel. Se sobes, Calvário agreste, irriga em suor e pranto a senda para o futuro. Qual ocorre ao enfermo que solicita assistência adequada antes da consulta? Implorastes, não pediram, implorastes antes do berço a prova que te agracia. Aspirando a sanar as chagas do pretérito, comissionaste o próprio destino para te entregasse à existência o problema inquietante e a frustração temporária, o embaraço imprevisto e a trama da obsessão, o parente amargoso e a doença difícil. Não atraiçoes a ti mesmo, fugindo ao merecimento da concessão. Milhares de companheiros desenleados da carne suplicam o ensejo de que já desfrutas. Mergulhados na dor maior, tudo dariam para obter a dor menor em que te refazes. Veja que nós estamos na condição já de estarmos podendo resgatar a concessão divina para que esta existência se acontecesse, ainda que parecendo para nós nesse instante com muito sofrimento, mas que é de benefício incomensurável para o nosso espírito. E ele aqui, nesse final deste trecho, ele fala, né, existem tantos outros espíritos que ainda não conseguiram esta concessão divina, por motivos vários, né, de reencarnar e poderem resgatar como nós já estamos. Saibamos aproveitar esta oportunidade, não vamos desperdiçá-la. E ele encerra essa mensagem dizendo, desse modo, quando estiveres em oração, sorvendo a taça da angústia, na sentença que indicaste a ti próprio, diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria. Mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. E assim, queridos amigos, nesse estudo da doutrina, no estudo de O Livro dos Espíritos e da mensagem de companheiros do plano espiritual, nós vamos refletindo na nossa existência para melhor conduzi-la dentro dos princípios cristãos, evangélicos cristãos, quando o nosso Mestre Jesus, governador de nosso orbe, nos trouxe todo o caminho a ser percorrido com muita paciência, com muita caridade, com muita humildade, com muito amor. E assim nós ficamos nesse estudo por hoje, nessas duas questões, a 264 e a 266, retornando no próximo vídeo, na continuação. Pedimos sempre que aos companheiros que nos assistem, que desejam como nós fazer a divulgação do Evangelho, a divulgação da doutrina, que compartilhem esses vídeos com seus amigos, com seus familiares que o desejarem, né, para que possamos aqui na Terra, já com estas reflexões, possamos ter uma existência melhor, cada vez mais do que a que tínhamos nas encarnações anteriores. Um beijo a todos. Muito obrigado.